muitas pessoas que inclusive gostam de quando tem problemas. Claro, não problemas de saúde, mas problemas ligados à ordem profissional. Porque assim elas vão crescendo, resolvendo esses problemas e crescendo cada vez mais. Uma coisa importante nos problemas, tanto dos grandes quanto dos pequenos, é a gente pensar que um problema é uma quebra de expectativa. Então, muitas vezes, as pessoas criam para si um problema só porque elas pensaram uma coisa e acabou acontecendo outra. Mas ninguém é dono do seu destino totalmente. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou o Ailton Souza e essa Conversa no Quintal é sobre o ser humano aonde habitamos. É sobre se conhecer objetivamente e distinguir cada uma das incríveis conexões com pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que sempre representa você, internauta, em nossas conversas. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton. Hoje a nossa conversa no quintal, né? O nosso tema da nossa conversa será como resolver problemas grandes e pequenos. Muito bom. Todo mundo tem sempre que resolver problemas, né? É um tema bem assim, interessante, né? Interessante. E já para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse para a gente, existe alguém que não tem problemas? Bom, eventualmente as pessoas passam uma fase sem ter algum problema, mas todos nós temos problemas. Há quem diga que o nosso cérebro é preparado para produzir problemas. Quando a gente não tem problema, a gente acaba inventando um problema. Mas na realidade, essa fase, quando a gente passa um período sem ter problemas, às vezes ela não é necessariamente boa, porque quando as coisas estão muito calmas, muito tranquilas, pode significar que a pessoa não está evoluindo profissionalmente, por exemplo, num contexto mais amplo, ela não está evoluindo o que ela poderia, e por isso as coisas estão muito calmas. Tem muitas pessoas que inclusive gostam de quando tem problemas. Claro, não problemas de saúde, mas problemas ligados à ordem profissional, porque assim elas vão crescendo, resolvendo esses problemas e crescendo cada vez mais. Uma coisa importante nos problemas, tanto dos grandes quanto dos pequenos, é a gente pensar que um problema é uma quebra de expectativa. Então, muitas vezes, as pessoas criam para si um problema só porque elas pensaram uma coisa e acabou acontecendo outra. Mas ninguém é dono do seu destino totalmente. As coisas vão acontecendo e a gente tem que ir interagindo. E por isso, esses obstáculos a gente às vezes costuma chamar de problemas. E você pode falar para a gente assim, quais as principais diferenças entre os problemas? Olha, nós temos problemas de várias ordens e de vários graus, níveis também. Então, por exemplo, nós temos os problemas de ordem de aprendizagem de alguma coisa, tem toda uma linha disso. Tem os grandes problemas de saúde ou os pequenos. Temos também problemas profissionais, quando a pessoa quer ganhar mais, quer evoluir e às vezes não consegue, ou não está na profissão que ela gosta, ou não está conseguindo evoluir naquela profissão porque tem várias barreiras. Tudo isso são problemas. Então, problema é o que mais todo mundo tem para resolver. Existem problemas em tudo, mas tem pessoas que veem mais problemas que as outras. É interessante isso, porque na verdade, quanto mais expectativa de vida eu crio, mais a chance de eu encontrar problemas para resolver. Então, quem muito evoluiu na vida foi quem conseguiu resolver mais problemas ou problemas de grandeza maior. E aí vieram outros problemas e a pessoa conseguiu subir
naqueles primeiros que ela resolveu, e foi galgando assim o seu caminho. Então, resolver problemas é uma coisa que faz sim com que a pessoa evolua. É importante que nós todos saibamos resolver problemas, tentar entender cada um dos problemas e resolvê-los. E existem também problemas sem solução. Por exemplo, a morte. Morreu alguém na família, tornou-se um problema que para mim, eu estou sofrendo, está doendo, mas não tem uma solução. Assim, esse é um problema mais de aceitação do que de solução. Mas é um problema de ordem grande ainda, né? Porque traz muito sofrimento. Porque traz muito sofrimento, a pessoa tem que aprender a conviver naquela nova realidade e construir tudo que ela tinha construído com aquela pessoa de uma outra forma, às vezes num outro plano. Em outras palavras, aceitar aquela situação nova que se apresentou. Você falou aí algo interessante da resolução de problemas, levar a uma evolução. Sim. Então você acha que existe assim, um script, uma receita para que se resolva um problema? Para se resolver problemas? Olha, todos os problemas eles têm algum impacto na vida da pessoa. Então nós temos, como eu disse, problemas pequenos e problemas grandes. Certo. Na verdade, um script exatamente para todos os problemas não tem, mas tem um passo a passo que a pessoa pode mais ou menos seguir, tateando o próprio problema, para enxergar como acontece. E isso está muito ligado à maneira como cada um reage ao problema e à maneira como o problema se dá e o tipo do problema. Por exemplo, quando a pessoa tem um problema, ela pode ter um problema de ordem psicológica. Ela ficou com a expectativa, esperando alguma coisa, e aquela coisa não aconteceu. E ela começou a notar que ela sempre tinha problemas dessa ordem, da ordem das expectativas. Ou seja, ela sempre esperava muito. Mas ela começou a notar que chegava em determinada situação onde ela estava esperando alguma coisa muito boa e aquela coisa muito boa não acontecia. Então, ela tem duas maneiras aí de agir. Por exemplo, ela pode expectativar menos, ou seja, esperar menos, seria uma solução, porque talvez ela está pondo expectativas muito altas, ou lutar mais para alcançar aquelas expectativas, fazer mais. Então, quando a pessoa sobe muito o nível das expectativas, ela tem que necessariamente trabalhar mais. E ainda tem uma variável dessa situação, que é quando eu espero muito alguma coisa de alguém. Porque, por exemplo, eu me controlo, mas eu não controlo você. Então, se eu tenho uma expectativa de que você vai fazer alguma coisa e você não faz, quebra as minhas expectativas e se torna um problema para mim. E quando aquilo se torna um problema para mim, a maneira de eu lidar com isso é, primeiro, analisando e principalmente entendendo por que eu coloquei tanta expectativa numa coisa que não dependia de mim, dependia de você. Então, será que o erro não está aí para poder eu viver melhor e não criar novamente outras expectativas e gerar novos problemas que na verdade não existiam? Porque se eu não consigo controlar você, eu consigo somente influenciar você. E às vezes você não está no momento, não está na situação, não está podendo financeiramente, não está naquele clima de realizar o que eu desejo. Às vezes entre um pai e um filho, entre uma mãe e um filho, ou entre namorados, ou entre casais mesmo. Então, expectativas que a gente espera de alguém, numa chefia, uma promoção. Então, tudo isso há que se ver se você não colocou expectativa demais na outra pessoa e se você também trabalhou para influenciar com que aquilo acontecesse. Porque às vezes você não promoveu a si mesmo para que aquilo acontecesse e mais esperou um resultado. Essa é uma das coisas mais ignóbeis, imbecis que às vezes o ser humano faz. Ele não faz nada para que aquilo aconteça, mas espera um resultado muito grande. Então essa é uma situação. Mas voltando à pergunta do resolver problemas. Quando eu tenho um problema, eu tenho algumas fases que sempre eu passo. Vamos pegar um problema grande. Uma situação, por exemplo, onde uma pessoa morreu. Ou uma situação que se deslocou totalmente a pessoa, como um divórcio, ou um acidente onde alguém se feriu gravemente, ficou paraplégico, alguma coisa assim, bem grave. O que aconteceu ali naquele momento? A pessoa, qualquer um de nós, quando a gente está vivendo, a gente vai construindo expectativas
e nossa realidade. Então é como se, para que nós entendamos mais fácil, eu vou dar o exemplo como se você construísse um céu. Então a minha realidade é o céu com tudo que eu estou vendo na minha frente. Eu estou vendo algumas árvores, algumas pessoas, algumas coisas, algumas situações acontecendo. E aquilo ali existe um normal para mim, que é quando eu saio de casa, vou para a escola, eu vou para o trabalho, ou as coisas que eu faço no meu dia a dia. Então isso tudo constitui a minha realidade, que é o que eu estou vendo. Sim. Quando acontece de uma coisa quebrar essa realidade, por exemplo, alguém morreu, uma pessoa importante na minha vida, quebrou aquela realidade toda. Por isso que eu não consigo às vezes dormir, eu não consigo olhar para a vida e ver um futuro. Por quê? Porque toda aquela estrutura de trabalho que eu tinha se foi, toda aquela estrutura às vezes de casa, carro, tudo que eu conquistei naquele momento passa a não valer nada. Ou seja, quebrou tanto a minha realidade que eu fiquei sem uma realidade. Então é preciso que eu entre em umas fases, por exemplo, nesse caso da morte, a primeira é o luto. Sim. Então é normal que a pessoa viva um luto para depois ela reconstruir toda essa realidade e começar a sentir como que aquela pessoa faz falta na minha vida, o que isso vai impactar, se eventualmente essa pessoa era um pai meu e às vezes ele era o provedor da família. Agora eu tenho que começar a trabalhar em 2 empregos de repente para poder manter a minha família e por assim, cada problema com a sua solução. Então, para eu construir novamente esta realidade, que seria montar novamente uma realidade para mim, eu preciso ir passo a passo, porque como a quebra, nesse exemplo, Sim. foi muito grande, desconstruiu tudo. Você acaba perdendo o norte, né? Acaba perdendo o norte. Tem pessoas que falam que o chão se abriu e ela caiu dentro. Ela cai... Mas esse exemplo de construção de realidade, ele está mais próximo de nós. Porque é como se batesse um martelinho na nossa realidade e ela caiu totalmente em caquinhos. E eu olho e não vejo mais nada. Eu perdi as referências. Agora imagina para você ver, se você está numa vida onde naquele momento não tem nenhuma referência, tudo perde o valor. Verdade. Então, para você reconstruir, você tem que reconstruir os valores. Espera aí, o que sobrou? A pessoa que ficou do meu lado, o emprego que eu posso arrumar, vamos supor que eu perdi uma casa numa enchente e isso me fez desabar. Como eu posso reconstruir a minha casa? Quer dizer, eu vou ter que reconstruir essa realidade de alguma forma. E quanto antes eu conseguir sair desse período de luto, e começar uma nova abordagem, um novo plano para me recolocar as coisas nos lugares e aí reconstruir a minha vida, a minha nova realidade. Então, esse passo a passo, seja para pequenos problemas ou grandes, ele é mais ou menos o mesmo, só que tem um detalhe. Sim. Nos grandes problemas o impacto é muito maior. Né? Quando você tem um pequeno problema, vamos dar um exemplo, eu estou com o meu celular aqui, ele caiu e quebrou. É um problema? É um problema, porque talvez eu não tenha dinheiro para comprar outro no dia, ou talvez eu não tenha condições de sair para comprar, às vezes não é nem o dinheiro, ou às vezes eu gosto muito daquele celular, porque ele foi presente de alguém que me deu, que eu gostava muito, essa pessoa não está mais entre nós, ou qualquer simbolismo de valor que eu tenha dado àquilo. Mas o detalhe é que essa quebra do celular, ela representa dentro desse quadro inteiro que eu desenhei da realidade, Sim. um pequeno pedaço. Então não desmoronou tudo. Eu não vou ficar sem dormir. Eu não vou ficar 3, 4 dias assim, vagueando como se eu tivesse tomado um remédio muito forte e tivesse fora de si. Eu não vou ficar assim, fora do meu tempo. Porque simplesmente meu celular quebrou. Eu vou ficar chateado, eu vou entrar em um pequeno luto, porque é um tipo de luto. Todo problema gera um luto, né? Um luto, pequeno ou grande, ele gera um luto de diferentes tipos, claro. Né? O luto geralmente é associado à pessoa quando morre, a palavra morte, é uma situação dessas. Sim. Mas ele existe em tudo. Nesse exemplo do celular, quando meu celular cai e quebra a tela, eu fico num pequeno luto ali, por 1, 2 dias assim, chateado, porque aquele celular quebrou a tela. Eu lembro quando ele estava novinho e eu vou usar e vejo a trinca lá e não dá para usar direito ou qualquer coisa do tipo. Então, é muito importante que eu consiga fazer com que aquilo passe. Depois desse pequeno luto, venho a parte da culpa e a aceitação
Depois dessa aceitação do problema é que eu consigo construir alguma coisa para mim resolver realmente o problema. Seja ela comprar um novo celular, ou seja, recolocar as coisas na minha ordem de realidade, os seus devidos tamanhos, dando valor a cada uma das coisas. Por isso que é importante, quando alguma pessoa morre na nossa vida, Vaninha, que os nossos amigos venham. Por quê? Porque você consegue ver que aquela pessoa se foi, mas aquela outra pessoa que é sua amiga te trouxe o conforto no seu coração. Sim. Te trouxe o valor. Ela não pode fazer nada, mas ela está ali disponível também, vivendo o seu luto junto contigo. Então, é uma coisa assim de ser humano mesmo, que muitas vezes a gente não entende, que a pessoa vai lá e fica lá no velório, às vezes com o braço cruzado, conta casos daquela pessoa que morreu, mas isso tudo é para você sentir a presença daquela pessoa ali e ver que você tem um valor relativo para aquela pessoa, e com isso você tem bases para recomeçar e reconstruir a sua nova realidade, sem aquela pessoa que morreu, mas com todas aquelas pessoas que sobraram. E a vida é assim. E a vida continua. Só a presença dessas pessoas já traz força, né? Para a gente recomeçar. É porque quando a gente é criança, a gente não entende por que aglomera todo mundo ali, e fica naquele bate-papo, e não pode rir, e não pode falar alto, mas, em respeito, né? Mas junta-se todo mundo ali, e aí você não entende quando você é criança. E à medida que você vai evoluindo, você começa a entender por que é importante as pessoas virem. Tem um livro que fala sobre isso, chama 100 Noites Tapuias. É um livro da série Vagalume, que eu li há muitos anos, pelo menos uns 30 anos, onde mostra isso com as crianças. Na situação lá, né, tinha todo dia que morria alguém, as crianças faziam festa na aldeia. Fazia festa, juntava 20, 30 crianças, porque todo mundo se reunia para os velórios, os pais, né, e virava as crianças fazendo bagunça, brincando e andando a aldeia toda, e aquela era um algazarra, todo mundo ficava doido que morresse alguém. Só que um dia aconteceu de morrer uma criança. E nesse dia não teve algazarra nenhuma. Foi nesse dia que o protagonista do livro entendeu que, peraí, a morte não é boa. Quando morre alguém, a gente tem que ter respeito. E aí foi que ele começou a entender um pouco da morte na vida dele, porque morreu um amigo dele. E ele, por mais que tivessem muitas crianças reunidas, estava toda a aldeia ali, e ninguém quis brincar, ninguém quis rir, ninguém quis gritar das crianças, e os pais também respeitaram. Então ficou aquele silêncio assim, foi onde ele, protagonista do livro, entendeu que não deveria se comemorar a morte, e sim ter respeito por ela. Interessante, eu quero depois ler esse livro. Bem interessante. Diante, né, da nossa conversa aqui, já está ficando bem claro que os problemas, eles fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. É importante aprender a resolver os problemas, porque eles fazem parte da nossa vida. Sim. Agora me fala uma coisa, você acha que é possível evitar os problemas? Então, a gente até consegue evitar alguns problemas, mas outros não. E tem problemas que a gente consegue evitar porque são mais ligados à ordem física, material. Por exemplo, vamos supor que eu estou em uma empresa trabalhando e eu sei que tem um local ali onde passam muitas pessoas e que eu estou comendo uma banana e eu posso jogar aquela casca de banana ali no chão e alguém pode pisar e cair e vir a se machucar. Isso pode gerar um problema. Tem como eu evitar esse problema? Tem. Sim. A educação me manda que eu coloque num cesto de lixo. Então, é um problema evitável. Por isso, a gente às vezes cria comissões em empresas e tudo mais. Mas existem problemas de ordem, por exemplo, de vida, que a gente não consegue evitar. E que talvez não dependam de nós. Por exemplo, se você tem um filho, chega um momento que pode ser tanto homem quanto mulher, pode vir a ter um relacionamento e nesse relacionamento dá certo ou não dá certo, e ali gerar um problema que não depende de você para resolver. Talvez você aconselhou, você guiou, você tentou tudo que podia para que aquele problema não acontecesse, mas ele acabou acontecendo. Então é importante com que você saiba ter calma e cautela para você vivenciar aquilo e auxiliar a pessoa. Talvez até você não consiga resolver aquele problema, mas é importante você mostrar para essa pessoa amada que você está do lado dela. Então, muitas vezes,
evitar um problema é quase impossível para a gente. Então a gente precisa aprender a conviver com ele, de uma certa forma contorná-lo, para que ele não seja maior que você. Agora um detalhe, se a pessoa ficar só evitando problemas a qualquer custo, vai chegar uma hora que ela não vai sair de casa. E aí ela não vai evoluir. E fatalmente, alguma hora o problema vai ir lá dentro de casa pegá-la. Então, é importante que a gente tenha sim cautela, tente sim evitar os problemas, tente sim aprender com eles, mas também não adianta viver todos tentando evitar o tempo inteiro problemas, porque você se torna uma pessoa medrosa. E se você se tornar uma pessoa medrosa, você não cresce, você não evolui, e os problemas às vezes não são tão grandes e vão te acuar numa situação. E quando o ser humano está acuado, ele simplesmente não evolui e acaba com isso não vivendo a vida dele plena, né? Sim. Que é um dos motivos pelos quais a gente está discutindo isso aí aqui, como resolver problemas. Igual você está falando aí, né? Tem problemas que são inevitáveis. Por exemplo, uma doença, né? Uma doença. Ela chega sem que a gente queira que ela venha, né? Às vezes eu consigo evitar de fazer certas coisas que vão fazer com que eu fique doente. Por exemplo, às vezes eu posso parar de fumar para que eu não tenha uma doença lá, um enfisema pulmonar ou uma coisa mais grave. Tudo bem, mas às vezes alguém do meu lado fuma, ou mesmo que eu não fume, eu venha a ter essa doença, ou alguma parecida. E aí a gente tem aquela situação assim de, puxa, como que eu vou enfrentar isso? Aprendendo e enfrentando e às vezes vivendo o dia a dia. Né? Porque o que não tem solução, tem um ditado aqui em Minas que diz assim, que o que não tem remédio, remediado está. Verdade. Porque tem coisas que a gente não consegue solucionar e que elas solucionam-se por si sós. Então não adianta você preocupar demais. Desesperar, né? É entregar na mão do Criador, em quem você crê. Né? Eu, por exemplo, creio em Deus. Eu também. Então, entrega na mão de Deus e tenta fazer toda a sua parte para amenizar as coisas e conviver com aquilo ali no seu dia a dia, até que você consiga superar. Sim. E falando de evitar problemas, resolver problemas, você fala em todas as nossas conversas, em tudo que você faz, você fala muito sobre autoconhecimento objetivo. Então vamos lá, autoconhecimento objetivo versus problemas. Qual que seria a relação? Quanto mais eu me conheço, mais facilmente eu resolvo os problemas. Porque muitas vezes, só o fato de eu me conhecer faz com que eu não tenha problemas daquela ordem. Vamos dar um exemplo. Quando eu conheço a minha pessoa muito profundamente, eu vejo que eu sou uma pessoa muito egoísta, por exemplo. Ou uma pessoa muito dada. Ou uma pessoa que tem muita responsabilidade. Ou talvez uma pessoa que não tenha. Vamos pegar o exemplo dessa pessoa que é muito dada. Existem pessoas que precisam aprender a ser um pouco mais egoísta. Porque, por exemplo, elas são tão dadas, elas vivem tanto a vida de uma outra pessoa, que isso traz problemas para ela. Por quê? Porque ela deixa em casa os problemas dela e às vezes não resolve e sai a resolver os problemas das outras pessoas. E com isso, ela está se sentindo bem, porque ela ajudou A, ajudou B e ajudou C. Porém, ninguém veio ajudá-la. E aí, o que acontece? Quando ela olha para trás, para a casa dela, tem um monstro de um problema lá. Então, esta pessoa, quando ela tem autoconhecimento, ela calibra-se mais para, bom, eu gosto sim de ajudar outras pessoas, mas eu vou colocar um limite em mim mesmo e vou resolver os meus problemas mais um pouco para depois ir ajudar as outras pessoas. Então, esta seria uma situação. Já uma outra pessoa, também para dar exemplo, que se conhece bem, que é muito farrista, muito solta, muito dada, que não liga muito para as coisas, mas ela teve lá um filho, por exemplo, e um filho é uma responsabilidade. Ela tem que entender que se ela se conhece bem, ela mesma é a única pessoa que pode colocar um limite na cabeça dela mesma, para que chegue na sexta-feira, ela não saia e fique fora sexta-feira, sábado, domingo e volte somente na segunda. Encontrando a família dela lá, às vezes em necessidades, ou tendo passado por coisas muito ruins, enquanto ela estava na farra. Então o fato de esta pessoa se conhecer, ter um autoconhecimento objetivo, faz com que ela mesma se calibre melhor para que, bom,
ou eu vou levar a minha família junto nas minhas farras, ou eu vou dar as minhas brincadas num carnaval ou numa festa, por exemplo, sem que isso afete o núcleo familiar. Sim. Então, isso são só alguns exemplos, mas existem milhares deles que, quando eu tenho autoconhecimento objetivo, eu consigo dominar melhor e evitar muitos problemas. E mesmo quando eu tenho, eu consigo contornar melhor. Porque eu me conhecendo, eu sei como eu devo me posicionar para não me agredir e nem agredir as pessoas que estão à nossa volta. Porque tem um detalhe, Vaninha. Sim. Quando eu tenho esse autoconhecimento objetivo, ele não é só meu. Ele também se refere aos outros seres humanos. Então existe dentro dele uma coisa chamada empatia. E esta pessoa consegue se colocar no lugar da outra para, por exemplo, não falar muitas bobagens. Vou dar um exemplo também usando esse último agora. Vamos supor essa pessoa farrista, que sai na sexta-feira e volta na segunda-feira, ela tem tendência de ser muito piadista, uma pessoa solta. Sim. Porém, você acabou de perder seu pai e eu cheguei lá na sua casa e fiz uma piada sobre defunto. É claro que naquele momento aquela piada tornou-se muito de mau gosto. Inconveniente, né? Inconveniente. Ou fez uma piada de um calibre ali sexual muito profundo, que ela é desinibida, ela não liga, mas você liga. Então, é importante você ter um tato. E esse tato, ele é desenvolvido com autoconhecimento. E isso evita muitos problemas. Interessante, eu não tinha pensado assim por esse lado, como que o autoconhecimento ele age diretamente nessa questão, né, desses problemas aí, porque a gente acaba se tornando uma pessoa mais equilibrada. Mais né? equilibrada naturalmente. O autoconhecimento vai agir diretamente nos seus comportamentos. E como seus comportamentos são mais equilibrados, a sua vida inteira acaba sendo mais equilibrada. Legal. E a gente está aqui conversando sobre os problemas. E como a gente vem recebendo perguntas dos nossos internautas, né? Teve uma conversa nossa no quintal que você citou uma frase, falou um pouco sobre isso, que muitos ficaram interessados e queria que você falasse mais a respeito. Que existe escolha de problemas? Existe escolha de problemas. Por mais incrível que pareça, muitos dos nossos problemas somos nós mesmos quem escolhemos. Por exemplo, vamos supor que você está estudando e evoluindo a sua vida e você resolve ser médico. Então, quais são os problemas que um médico, enquanto médico, profissionalmente falando, convive? Ele convive com sangue, com emergências, com hospital, com gente ferida, com gente machucada. Tem que mexer com a morte de próximo, sim, talvez não de parentes dele, mas de pessoas que ele conhece e convive. Então, quando a pessoa escolhe ser médica, ela está escolhendo esse rol de problemas. É claro que isso não impede com que ela tenha outros problemas. Sim. Por exemplo, ela pode ter lá uma casa e teve uma enchente e levou a casa dela. Ou ela pode viver um assalto. São problemas que não estão nessa linha de raciocínio de um médico, nessa linha de vivência de um médico. Mas quando eu escolho a minha profissão, eu tenho que olhar também para os problemas que tem aquela profissão e saber que aqueles problemas vão me afetar. Por exemplo, eu estou com a minha família e teve uma emergência médica na cidade e eu fui chamado. Como que é que eu vou agir? Sim. Eu sei que eu não vou ter tanto horário assim. Às vezes a pessoa se recusa a largar a família dela para ir atender uma outra família que está em emergência. Então, talvez ela não tenha aquele perfil de ser médico. Então, eu escolho sim os meus problemas. E isso eu usei o exemplo do médico, mas pode acontecer com professores, advogados, com qualquer profissão na verdade. Então, muitas vezes, a pessoa não para ver que quem escolhe os meus problemas, e muitas vezes, sou eu mesmo. Existem outros problemas, como eu citei, que acontecem no paralelo. Mas a grande linha central de problemas, quem escolhe sou eu mesmo, de acordo com o jeito que eu vivo também, de acordo com a maneira como eu me comporto com a minha saúde. Sim. Então eu acabo escolhendo indiretamente. Se eu fumo, é muito mais fácil eu ter um problema pulmonar ou alguma coisa desenvolvida disso. Se eu nunca faço exercícios, pode ser que meu corpo se torne um corpo fraco, um corpo subdesenvolvido e que eu não resista tanto quando eu pegar uma doença. Então, todos esses problemas, de uma certa forma, eles são escolhidos. Mas, nitidamente,
profissionalmente, eles dizem muito mais. É muito mais fácil você ver isso, essa escolha de problemas, quando a gente se fala profissionalmente. É interessante, assim, porque a gente nunca pensa dessa forma, né? Assim, eu escolho problemas. Quando os problemas vêm, a tendência nossa é falar, achar um culpado. Achar um Não culpado querer culpar até Deus. faz parte né? do rol de problemas. Esquece que essa escolha, nem diante do que você falou aí, essa escolha, as Muitas escolhas vezes foi a nossas minha, né? é que levam aos problemas, né? Exatamente, são as nossas escolhas que caminhando fazem com que eu resolva. Então, quando eu vou me escolher profissionalmente uma coisa para mim fazer, é importante, e às vezes o jovem não tem isso, ele vai mais por acaso, Verdade. do que ele gostaria de estar envolvido. Porque essa é uma premissa que você acaba não pensando tanto, pensa às vezes no salário, pensa às vezes em tanta coisa, mas não pensa nos problemas que você vai ter que resolver naquela linha de profissão. É verdade. Aí você falou assim, né? A gente falou dos problemas pequenos e os grandes. Aí você falou algo sobre os problemas grandes, que eu queria que você detalhasse um pouco mais pra gente, no sentido de que os problemas grandes, né? Sim. Tem o luto, né? Certo. E até onde que esse luto é normal? Olha, um luto, vamos supor, morreu uma pessoa próxima sua. Indiferentemente de você estar ali naquele momento ou não, de como aconteceu, isso também vai fazer grande diferença, se foi uma doença, se foi um acidente, ou se a pessoa já era mais idosa, como que você vê isso. Cada um tem uma modus operandi, uma maneira de lidar com isso. Sim. Mas, num geral, um luto normal é de 1 mês, 2 meses, 3. Quando vai evoluindo, se a pessoa não sair do luto, por exemplo, em 1 ano, máximo aí 2 anos, ela já está entrando num nível de ela estar doente. Sim. Só para ilustrar, eu conheço uma situação, numa outra cidade onde eu morei, que tinha uma família que deu uma moto para o seu filho, o pai e a mãe, e perdeu esse filho quando ele estava com 18 anos, poucos dias depois que ela tinha dado a moto para ele. E essa família começou a viver aquele luto profundo, que eu era filho único, e toda aquela situação, e todo mundo ali ajudando e tentando dar acalento para aquela família e tal. E o tempo foi passando e os pais desenvolveram algumas características, por exemplo, uma delas, de ir no cemitério e fazer uma espécie de piquenique ali onde o rapaz tinha sido enterrado. Só que passou-se 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, 5, e essa família continuou fazendo isso sempre. Quase toda semana ia lá fazer piquenique e não vivia a sua vida. Ficava quase o tempo todo acabrunhado, a família não teve outros filhos. Bom, em resumo, ela deu a sua vida, quando o rapaz morreu, ele levou junto o pai e a mãe. Porque a vida deles acabou ali. Já se tinham aí acho que 10, 12 anos e para eles aquela rotina era normal. A vida deles era chorar o filho, não mudou nada no quarto dele, já tinha 10, 12 anos que tinha acontecido o fato e o quarto dele era do mesmo jeito, tudo era do mesmo jeito. Toda a vida dessa família hoje vivia em volta de não mudar nada na casa, de servir as comidas que o menino gostava. Tudo ficou muito preso ali. As pessoas deixaram de viver a sua vida para viver o luto intenso. Aí, nesse ponto, ela já passou muito de elas estarem doentes. Então, o luto é normal, a pessoa tem que viver, é saudável até você viver um luto, porque uma pessoa se foi e você sentiu dor ali, está sentindo. É porque e não tem um amor, né? Tem um amor, tem toda uma reconstrução que você tem que fazer. E não é 1 dia ou 2, às vezes é mais dias, mas você tem que entender que isso vai se curar um pouco, ou pelo menos você tem que passar pela fase de aceitação e viver a sua vida que Deus deu para você viver. Se aquela pessoa se foi, por mais importante e próxima que ela seja, você não pode deixar a sua vida, tanto tempo assim, a sua vida inteira se perder, porque você parou de viver. É claro que você sempre vai lembrar, sempre vai sentir falta, é normal de vez em quando você chorar, ficar abafado, às vezes na data do aniversário daquela pessoa, às vezes no dia de finados, não sei, uma data que for representativa para você e com aquela pessoa. Então, assim, tudo isso é normal. Porém, o que não é normal é a pessoa abandonar a sua vida para viver o luto intenso 24 horas por dia, o tempo todo, por anos. E acaba que nem Deus quer isso da gente, né? Porque nem Deus quer isso da ele dá a vida para cada um e ele tira a hora que ele quer. Exatamente. Está nas mãos dele fazer o que ele acha que
deva fazer. Então acaba que, né, diante dessa última fala sua aí, eu vejo que, então, que o autoconhecimento objetivo, ele pode ajudar a pessoa a não se internalizar dessa forma, né? Porque ela fica mais consciente de que tudo é natureza e que ela faz parte da natureza e que nós todos um dia vamos partir. É claro que a gente não quer que ninguém parta. Sim, verdade. Mas vai acontecer fatalmente um dia. Então, infelizmente, a gente não domina isso e tem que ter dentro de nós um mecanismo natural para que isso aconteça, para que isso seja aceitável quando acontecer, na verdade. Então, essa é uma situação que a pessoa tem que, por mais que doa, conviver com ela uma hora ou outra. E é importante a pessoa estar preparada para isso, porque vai acontecer em algum momento, infelizmente. Para a gente finalizar, né, a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho assim, no âmbito geral, né, sem perguntas específicas. O que pode ser dito de problemas e soluções? Problemas e soluções. A primeira coisa que eu vou deixar muito claro de problemas e solução é que no problema, dentro do problema está a solução. Quando a pessoa evita muito o problema, ela acaba evitando a solução. E com isso ela não desenvolve. Então, você tem que olhar para o problema pensando que ele é resolvível e que dentro dele, de alguma forma, existe uma solução. Porque aí, quando você conseguir ter essa solução, extrair essa solução do problema, você conseguiu evoluir para os próximos passos e você estará preparada para subir e desenvolver-se resolvendo problemas maiores. E é isso que nos causa a evolução. Essa é uma das situações assim abertas que são importantes serem ditas. Sim. E um passo a passo mais ou menos para a pessoa ter uma noção de como ela tem que fazer para resolver um problema. Sim. O primeiro ponto, ela tem que estar presente. Se eu tenho um problema, existe uma tal de negligência. Então eu vi que esse copo está quase caindo, um exemplo de uma negligência pequena, mas existem várias negligências. Por exemplo, o pneu do meu carro está muito careca. Isso, se eu for viajar com ele dessa forma, eu estou negligenciando. Isso pode matar a minha família ou a mim, ou outras pessoas. Isso pode vir a ser um grande problema. Então, estar presente é olhar, olha, esse copo pode cair aqui, então eu vou agir nele. Sim. Então, estar presente é você olhar, observar, entender aquilo, escolher como agir e realmente agir no mundo, tirando o copo da beirada e colocando num lugar mais seguro. Assim também com outras coisas da nossa vida. Então, estar presente é um dos passos muito importantes. Um outro passo muito importante é você escutar o problema. Como assim escutar? Muitas vezes as pessoas chegam até nós e falam do problema, mas a gente não escuta. Então, as pessoas têm que entender que ouvir é diferente de escutar. Sim. Ouvir, Vaninha, é físico. Todo mundo ouve, mas escutar é mental. Então, muitas vezes, eu ouço alguma coisa, mas eu não escuto. É muito comum isso quando uma mãe fala com o filho. Não faz isso, menino, que você vai machucar. Ele ouviu, mas não escutou. Não deu atenção. Não deu atenção, não escutou mentalmente, e aí aconteceu o problema. E ela às vezes ainda fala, não falei? Então, é muito comum isso. Então, para resolver problemas, também a gente precisa estar escutando o problema. E também, quando você estiver presente, você convive com várias outras pessoas. Verdade. É muito importante, Vaninha, que a gente tenha um limite mental de até onde eu posso me envolver no problema. Porque às vezes o problema não é seu, é de uma amiga sua, de um parente seu. Então você vai lá, ajuda, tenta resolver, tenta ajudar, tenta estar presente, mas tudo tem um certo limite. Às vezes você saiu de você e foi para a vida daquela pessoa e você se envolveu tanto naquilo que a sua vida ficou. Então é muito importante você ter mentalmente uma espécie de limite. Eu vou ir até aqui, porque a partir daqui não dá mais para me ajudar. E além disso, tem também a repetibilidade do problema. Porque às vezes você ajuda uma pessoa hoje, vamos dar um exemplo, tem um amigo seu que é muito gastador e ele se envolveu num problema e o pessoal está querendo bater nele porque ele está devendo uma grana. Você vai, empresta o dinheiro, ou às vezes até dá o dinheiro para ele,
E quando é daí a uma semana, ele já está na mesma situação de novo. Então você tem que ter um limite para aquilo. Um controle, né? Um controle. Você não se envolveu. Olha, eu vou fazer dessa vez. Avisa e pronto. Então, isso é muito importante, você estar pré-definida ou se pré-definir para não se envolver em problemas dos outros mais do que deva. Uma outra coisa nesse conjunto que é importante falar é você reconhecer quando você erra. Porque, por exemplo, às vezes eu errei ao deixar o copo aqui e ele caiu e eu fico procurando culpados. E todas as vezes que eu procuro alguém para pôr a culpa, eu não estou evoluindo. É muito mais inteligente eu ver que eu errei e às vezes eu pedir desculpa, reconhecer o erro. Isso, se for verdadeiro mesmo, se for com presença de espírito, vai fazer você evoluir. Porque você vai saber que não deve mais fazer aquilo. Isso é muito importante. E comprometer-se com a solução. Por que é importante você se comprometer com a solução? Porque às vezes você tem um problema e você não se compromete de verdade em resolver aquilo. Você fala, não, deixa comigo que eu resolvo. Isso é segunda-feira ainda. Não, vixe, eu já resolvo até. Amanhã eu já resolvo isso. E aí chegou no dia daquela situação, o problema está ali ainda e aquela pessoa, no caso você, não fez nada para que aquilo se resolvesse, as outras pessoas confiaram em você e você acabou ficando mal na fita, tanto com aquela pessoa quanto com você, e às vezes alguém perdeu o emprego por causa disso, às vezes alguém se machucou por causa disso, ou qualquer outro problema, gastou um dinheiro que não podia por causa daquilo. Então, quando você se comprometer a resolver um problema, realmente comprometa-se. E aí entra o autoconhecimento, que talvez você não precise se comprometer. Sim. Mas se você se comprometeu, cumpra. Ou pelo menos tente. E se não der, avise a pessoa. Fulano, eu fiquei de resolver esse problema na sexta-feira. Eu tentei ontem e não deu. Eu preciso de ajuda, porque segunda-feira vai chegar. E isso que você está esperando de mim na segunda-feira, hoje é sábado e ainda não foi feito. Você pode me ajudar? Como que nós podemos proceder? Porque aí você divide o problema com a pessoa e aí não vai ter uma surpresa negativa na segunda-feira. Muitas vezes, a maioria delas está ligada ao comportamento que está ligado diretamente ao autoconhecimento. Por isso, a gente fala dessa lista, dessa ideia de você ter aí esse padrão para resolver um problema. Então, como se diz, né, o autoconhecimento objetivo é primordial nessa resolução de problemas aí, né? Para você conviver, a primeira coisa que a pessoa deveria fazer é se desenvolver pessoalmente, se desenvolver com autoconhecimento objetivo, e aí sim ela vai se sentir mais preparada, mais capacitada para resolver os problemas. Veja bem, em momento nenhum eu não digo que a pessoa não vai ter mais problema, não é isso. Não tem Se como, você né? aprender o seu autodesenvolvimento, a sua autogestão, você for expert nisso, ainda assim você vai ter os problemas inerentes da vida. Enquanto tivermos vida, né? Exatamente. Só que você vai conseguir contornar ou resolver melhor, ou até aceitá-los melhor. Então, torna-se mais fácil, o atrito diminui entre você e a vida. E quando a vida tem menos atrito entre você e a vida, você acaba vivendo mais gostosamente. E principalmente, Vaninha, sendo mais feliz apesar dos problemas. Então você vai ter problemas e vai conseguir se sentir feliz apesar de ter problemas. Ter leveza, né, para conviver com eles, né? Porque você começa a entender que os problemas fazem parte da vida e que ao seu devido tempo tudo se resolverá, porque eu vou fazer tudo que precisa e vamos evoluir para que a gente consiga alcançar esse nível. Então, o autoconhecimento é parte fundamental nisso tudo. Muito bom. Então nós estamos chegando ao final de mais uma conversa no quintal. Eu quero te agradecer. E eu vou te lembrar do e-mail, porque tem chegado vários e-mails, é o perguntepragente@manualdegente.com. Não é isso? Isso. Estava lembrando? Sim. Isso é um problema, hein? Ih, fala não. Aí, Até mais. Até mais.